Dado. Olá, rádio ouvintes. E aí, tá começando mais um Talk Radio, 12:06. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro. Isso aí. Cá estamos nós em setembro. Cristiane Ganzo, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Fernando Zunho. E olá, pessoal. E aí, ó. Então vamos lá, né? Mais uma semana começando, e aí? Eu hoje estava botando na esteira, que eu corro na esteira, estava botando a minha idade, e faz uns meses que eu resolvi que é muito complicado botar 49, resolvi botar 50 mesmo. E aí hoje meu irmão está de aniversário e segunda-feira que vem eu completo 50. E aí eu fui botar os 50 enquanto eu telefonava para ele, para cumprimentar, e tudo pensei isso assim, correndo. tudo isso começando, né, assim, arrumando a máquina. E aí eu pensei assim, que peninha, meus últimos dias de 50. Mas foi uma coisa tão esquisita aquilo que eu me ouvi dizendo. Eu fiquei pensando, mas, primeiro lugar, que eu não estou com pena. Segundo lugar, que não é verdade. Eu não vou fazer 51, vou fazer 50, né? Então, como a gente cria subterfúgios que depois a gente acredita neles e eles nem são verdades, né? Então a Kátia estava comentando sobre a mãe dela e eu estava dizendo que pessoas que cuidam de pessoas de idade ou de pessoas muito pequenas, tipo bebês, criancinhas e tal, muitas vezes se estabelece uma relação, como eu sei, e aí tem a ver com o que eu disse que, né, não tenho ainda 50, mas estou lá botando como se eu tivesse, né? Então a gente cria realidades que não são verdades e depois a gente se atrapalha nas próprias pernas, né? Não é verdade que a gente é dependente de quem cuida das nossas pessoas. Nós não temos uma dependência assim, como muitas vezes a gente se sente refém, como se a gente não tivesse uma outra maneira de encarar. É que a gente escolheu fazer assim, né? Uhum. Mas se as configurações de alguém cuidar da tua mãe não forem possíveis, tu vai dar um outro jeito. Mas é que às vezes as pessoas se sentem tão valorizadas nessa função que elas se atrapalham, aí elas ficam um jogo assim de se sentirem poderosas, e às vezes até de maus tratos, né? Que eu não estou sugerindo que é isso que aconteceu, mas às vezes assim, tipo salário, horário, fica uma lista de exigências que nunca nada tá bom, né? E é muito frequente isso. Enfim, é bom a gente se dar conta que a gente não tem 50 antes de ter. Sabe que agora eu me lembrei da Rita Lee, que a Rita Lee faz aniversário no Natal, parece, no dia do Natal, né? E aí ela, quando começa o ano, ela já anuncia a data que ela vai fazer em dezembro, né? Então, tipo, ela... porque a gente completa, né? Eu agora completo, a gente completa, eu estou completando 50 anos. Sim. Dia 9 de setembro eu começo 51. Tu começa o primeiro dia do 51º ano. Não, tem uma lógica, né? Tem uma lógica. Não é totalmente só controlador e antecipatório. Não é. Mas o que tu ia dizer da Rita Lee? Da Rita Lee é isso, mas ela não é uma pessoa que tem assim... ela parece que briga com a passagem do tempo. Ela não me parece uma pessoa que está bem com isso. Que está bem com isso, né? Então, quando essa estratégia dela de anunciar a idade que completará no final do ano, já no começo, parece uma coisa assim para se acalmar, não é uma coisa para... Não é uma celebração. Bom, eu por enquanto tô bem com a minha idade. Mas eu tô bem por um motivo tão assim, egoístico, tão simples. Eu tô melhor. Eu também me sinto muito melhor. Eu tô cada vez melhor. Então, tá bem, então, né? Tá ótimo, Pode ser que quando eu começar a ficar... A decrepitude se mostrar... Ontem... Mas tem um medo da velhice? Ou não? Eu tenho receio. Sim. Tenho receio de como é que eu vou me comportar
E como é que o ambiente vai se comportar? Eu tenho receio. Como é que o ambiente... É como o ambiente vai se comportar comigo. É, claro. Claro. Claro, porque esses últimos dias a gente fez um curso de criatividade, de processo criativo com o Charles Watson. E uma das coisas que ele diz, que eu acho que é muito interessante para a gente se manter sempre assim, nessa vibe criativa, é pensar a inversão das coisas, que a gente tem um propósito e cuidado para não ficar refém do seu propósito, porque o propósito da gente cega a gente, né? E de repente a gente inventa uma outra coisa. A gente fica monotemático, só consegue pensar daquele jeito, entendeu? 1 mais 1, 2. Tu não consegue pensar outra equação, entendeu? 1 mais 1, 11. Sei lá. Muito legal E aí se a gente fica assim monotemático, e a Kátia agora tem um convite importante assim para ficar, que é um quadro novo, que é da tua mãe precisar de mais auxílio do que precisava. Até então. E a Kátia outro dia me ligou e me comentando uma coisa da mãe, e eu brincava com ela e dizia, tá, mas vamos ver, o que a tua mãe pediu? A tua mãe pediu X coisa. Bom, então quem sabe tu faz, se dá pra ti, tu faz o que ela pediu e oferece B, que é o que tu quer, né? E a gente vai indo assim, porque vamos ampliando o nosso repertório, né? E não ficar assim, a pessoa pediu A gente não gostou de A e a gente fica brigando por A, né? Então também alcança A, mas também alcança de contrabando B, e vai que ela gosta, né? Vai que ela gosta. Vai que ela gosta, então... E aí ela resolve criar a opção C. Aí vai ser uma loucura. Juntar o A e o B. Enfim. Muito legal o curso do cara esse, sobre processo criativo, né? Uma loucura, assim, a intensidade da coisa, né? Dá praticamente para cortar com facão, assim, tudo que o cara falava, entendeu? O cara, quando eu digo cortar no facão, quer dizer que a coisa era tão densa que chegava a ser, assim, cansativo, assim, né? Porque parece que a gente tem um limite, assim. Quando eu tô lendo um troço que eu gosto muito, assim, dói, aí eu paro e eu falo assim, tem dói, que voltar e aí eu tenho que parar um pouquinho, porque parece que não vai caber, entendeu? E o cara falou muito, assim, ele é um cara ligado à arte desde sempre, né? Então, assim, foi artista plástico e depois ele começou a se interessar mais pelo processo criativo. Aí ele viu que ele se interessa mais por isso e ele passou a pesquisar isso, né? Ao invés de fazer arte. Então, pensar, a arte dele é essa. A arte dele é essa, Então, ele tem um trabalho muito consistente, assim, nessa área, né? Então, tem várias coisas incríveis que ele falou em relação a finitude mesmo, né? Assim, e a apreciação. Eu tenho um problema, eu resolvi um pouco esse meu problema com esse curso, que é a minha relação com a arte contemporânea, entendeu? Que eu não entendo muitas vezes. Então eu vou na Bienal, vou ali, eu olho e aquilo não me diz nada. Então eu acho, claro, por estupidez minha, que o problema está naquilo, mas o problema está em mim, que eu não vejo. Não tem problema, né? Não. Mas a chave, a falta de acesso depende. O acesso está ali, quer dizer, eu é que não consegui, entendeu? Talvez a formulação não tenha sido boa, mas a chave está em mim, eu quero dizer isso. Mas o que ele disse? Por que tu disse que tu te transformou, te mexeu? Porque ele foi citando algumas obras e entrando e explicando um pouco assim a complexidade do troço, entendeu? E a filosofia, porque filosofia e a mecânica do negócio. E o processo, Mas é que eu usava assim como jargão, me exibindo, eu dizia assim, o que é arte contemporânea? Arte contemporânea é aquela expressão artística cuja explicação ou cuja explicitação do processo é mais interessante do que a obra em si. E eu tirava isso como piada, assim, tipo assim, não, o troço é tão idiota que só tu lê a bula.
Aí tu lê a bula e tu fala, que legal. Mas a bula que deveria ser arte, não arte, entendeu? Objeto, assim. Mas não é. É e não é. Porque, assim, com alguns exemplos que ele deu ali, mais no final, assim, o cubo de espelho, a coisa da parede que vai alargando, né? Aquilo ali é uma coisa que tu entra e tu entende aquilo. Tu não precisa ler nada para saber que é um espelho virado do avesso, que ele está enrolado com barbante, ou seja, ele não está totalmente, ele está muito vulnerável e etc. Quer dizer, são leituras que independe de um pré-requisito. Tu não precisa fazer um doutorado em artes plásticas para saber isso, e nem ler, porque em geral essas obras nem têm explicação. Não tem E ele fala assim, que as pessoas entram num ambiente expositivo, um museu, uma mostra, o quê? Eu faço isso, eu me reconheci. Aí eu vou lá e leio tudo que está escrito ali no começo, já para ficar com aquele olhar, entendeu? Para já, por exemplo, eu quero entender o que está acontecendo. Aí já leio. Aí chego na frente do quadro e vou assim, ó, e leio o negocinho que está escrito, a etiquetinha, para saber quem fez, quando fez, se tem alguma coisa ali que explica a técnica. E aí depois eu vou olhar. Mas não, é isso que ele diz, olha, vê, faz perguntas, né? O que é isso? Por que tá com essa moldura? Que material é esse? Mas por que ele usou sem volume? Por que tá a figura chapada como se não tivesse perspectiva? Sim. E aí vai. Quer dizer, tu tem que te colocar como uma pessoa com dúvidas diante de uma coisa, entendeu? Sim. Não querer assim, eu vou ler a explicação, tá, já entendi. Parte para outra. Tá, é isso. Não. Sim. Aí tu deixa de vivenciar, experimentar o melhor que a arte te dá, que é essa pergunta. Ou uma série de, entendeu? Enfim. Eu fiquei... E a beleza mesmo, né? Porque tu acaba não te atendo na obra. Não, mas é que assim, tem umas que elas nem têm a beleza. Essa não é não é uma arte contemplativa, é de outra ordem, é uma arte provocadora, assim. Não, mas assim, às vezes não tem um objeto. Tem um objeto. Sim, às vezes mas eu acho que às vezes tu nem para pra olhar o objeto, porque tu fica mais pensando no significado. Na tua perplexidade e tu vê ele, como ele tá colocado naquele lugar, porque às vezes a obra tem disso, né? Que existe curadoria não só da escolha das obras, mas da onde elas vão. Sim. E aí assim, tu tem uma sala com várias obras, e por que elas estão ali, exatamente aquela daquela hora, daquela disposição. Quando eu conheci o Charles Watson, que faz bastante tempo atrás, assim, faz uns 4 anos, a pessoa que me apresentou disse que achava que tinha visto alguém falando das mesmas coisas que eu, de uma outra disciplina. E eu achei aquilo bom, curioso, tá? Então tá, vamos... da tua aluna, da tua parceira. E aí eu fui conhecê-lo, e a argumentação do que ele oferece, o tipo de conhecimento que ele traz, é um conhecimento muito coincidente com o que eu faço. Uhum. Então, eu fiquei muito feliz de ver uma outra argumentação do que eu faço com uma outra disciplina, nascida de uma outra disciplina, né? Então, quando a Kátia está argumentando isso que ela está argumentando agora com os unhos sobre a beleza, é que o impacto estético, ele poderá ser vivido como um impacto emocional, se a pessoa investigar a emoção dela. Então, ele tirava uma onda, assim, muito sarcástico, de aí eu tive uma emoção, e aí eu tive um insight, e aí eu fiz tal coisa, assim, com um grau de afetação, que o que me chamou a atenção e que eu achei muito interessante é o seguinte: o meu trabalho no método curação é transformar emoções em sentimentos úteis para ações curativas. Então, quando tu entra numa sala, como tem em Otim, e tem uma catraca, que quando tu entra na sala, a catraca se aciona.
e essa catraca está ligada a um macaco hidráulico, e esse macaco hidráulico está ligado a 2 toras de madeira apoiadas em 2 paredes, sem o nome da obra fica assim, enfim, né? Existe bastante mais investigação do que se a gente sabe que a obra chama-se Sansão. E se a gente sabe que Sansão, então, derrubou um templo. Bom, então as coisas fazem um sentido investigativo. O que eu achei muito legal, assim, é que as pessoas têm uma ideia de que tratamento é evacuar-se. É ir lá no psicanalista, abrir a boca e falar de mamãe e papai, e chorar e se vitimizar e vomitar tudo que a pessoa tem, ficar 0 bala para se encher de novo, né? Com o método curação, o que a gente faz não é uma escuta passiva. A gente faz uma escuta investigativa e alcança para a pessoa essas ferramentas que a Kátia estava dizendo. E a pergunta fundamental é para quê e não por quê, né? Para que ele usou este elemento? Para que esse negócio está disposto? Por que para que é melhor? Por que para que é melhor do que por quê? Porque para que aponta o propósito da coisa. E por que aponta uma explicação, quase que uma justificativa mais racional. Então, ele lá fazia uma distinção de consequência e finalidade. Isso, exatamente isso. Não tem uma finalidade a priori. O que tem é uma consequência. É um então desdobramento daquilo. O para que é essa consequência. Para que isto eu estou em pânico, né? Para que eu estou em pânico? Em pânico, a consequência vai ser não agir, por exemplo, ou agir impulsivamente. Então, porque aponta para uma casualidade, para uma relação causal. A vida não é isso, no meu entendimento. Ela é muito mais aleatória do que se imagina. Muito mais. O cara falou uma proposição básica do método curação, que o cara diz que é o incontrolável, né? É o acaso. Olha, a vida é imensamente incontrolável. E o que muda é o que a gente vai fazer com isso, que é a nossa responsabilidade, que é a intervenção do artista. Ou seja, quando o artista vai escolhendo um modo de intervenção, e aí tem a ver, por exemplo, com os elementos que a pessoa vai usar, tem a ver, assim, o seguinte, frente a esse inusitado do viver, o que é, quem eu sou e como é que eu me posiciono nisso. Então, isso tem a ver com como é que eu vou me movimentando muito delicadamente, assim, com muito rigor. Então, ele estava comentando sobre uma obra que era em espelho e barbante, né? E a aparência, para mim, do que amarrava a obra era um fio de aço. Mas não fazia sentido um fio de aço amarrar um espelho. É um negócio meio assim, tinha um confronto entre os materiais. Aí, barbante. Mas barbante, o que a gente pensa sobre o elemento barbante? Leveza. Então, a gente vai conduzindo uma investigação que a Kátia disse que não é contemplativa, né? E eu disse que é investigativa sobre a vida. Se a gente investiga o nosso viver, fica tão mais divertido. Assim, é a produção de um sentido, né? Eu acho que a arte contemporânea, ela lida com isso, com produções de sentidos, produções de devires. É uma boa definição. E bom, né? E a vida é isso, né? É a produção de sentidos. Ai, é tão legal. Assim, se a gente vive assim, né? Se a gente se dedica à matéria, né? Se a gente se dedica ao viver, né? Eu essa semana, a Alicia me disse que eu era uma otimista, e aí eu tive uma conversa com ela sobre isso. E ela disse, bom, o que tu quer que eu faça? Uma pessoa que tem prazer em respirar, o que eu vou dizer? E é isso, né? É tornar o respirar, tornar cada ato algo não banal. Ele deu um exemplo que é uma coisa, um dado de pesquisa, assim, corresponde a uma mulher grávida, corresponde à fase do enjoo, à confecção dos órgãos do bebê.
A náusea, durante a gravidez, limita o espectro do padrão de ingesta. A gente, quando está nauseado, todo mundo sabe, a gente tem alguns a gente não consegue comer. vamos falar assim, né? E a gente consegue comer alguns alimentos e outros não. Então, essa redução do espectro, ela é protetora por causa das toxinas que fazem sínteses, as substâncias sintetizadas dentro de um organismo diferentemente para cada um de nós, produz toxinas. E é tóxico para mim, não é para ti, né? Então, é genial! Essas toxinas podem causar problemas nesses órgãos que estão sendo formados naquele momento no embrião. É uma loucura. É um milagre, né? É um milagre da criação. É genial! E aí eu penso o seguinte, eu era uma pessoa com muito mais sintomas de náusea do que eu sou hoje. E curiosamente, eu me senti nauseada nos 3 dias do curso, foram 4. A primeira noite eu assisti muito pouco, eu estava trabalhando, e eu fiquei nauseada. E eu fiquei pensando, o que é que eu tô... Porque assim, com diarreia eu sei bastante, que é um processo de luto que eu entro, e eu faço uma diarreia importante, assim, tanto que eu às vezes pergunto do que eu me tô separando quando eu percebo que eu tô com diarreia. E da náusea, eu acho que tinha que ver nesses dias com um processo assim, de estar muito concentrada, observando o outro, que era ele, e adquirindo o maior, gestando. Porque ele ia falando, tão legal, ele ia falando e eu ia legendando com a minha disciplina. E aí quando eu via que eu estava fazendo isso, eu dizia, calma, querida, não faz isso, só ouve, só te deixa impregnar, que é a gravidez, né, emprenhar, só te deixa mergulhar, embeber nisso, assim, te abre, né? E aí a Kátia, tem que ver com o que a Kátia disse da intensidade emocional. E essa é uma das coisas que ele diz sobre o processo criativo. Não te preocupa, que é exatamente o que eu digo para as pessoas quando elas chegam no consultório e elas não têm dinheiro. E elas não estão trabalhando, e elas estão enlouquecidas, adoecidas. Eu digo, olha só, vamos fazer o seguinte. Tu vem aqui, né? E vai para casa e estuda, e entra no site, lê e tal. E te impregna desse negócio, né? Vai nascer daí um sujeito em ti que vai descobrir coisas que gosta de fazer. À medida que tu for descobrindo qualquer coisinha que tu gosta de fazer, hoje eu falei com uma pessoa que está numa crise bem importante de sentido existencial, que não quer mais trabalhar com o que ela trabalha. A gente já teve várias partituras de trabalho e vários trechos, né? E agora, no verão passado, quando ela chegou, ela disse que tinha perdido o gosto por todas as coisas, desenvolveu uma insônia super importante, e ela... eu perguntei, mas o que tu gosta? Eu não tenho gostado de fazer nada. Não, mas não é possível, alguma coisa. Aí ela disse, cozinhar. Eu tenho gostado de cozinhar. Eu falei, então vai para casa e cozinha. E cozinha. E ela cozinhou muito. E ela cozinhou tanto que começaram a aparecer novas notas, novas possibilidades, novas composições. Então é isso, é fazer algo que a gente gosta muito, tanto, mas tanto, que a gente começa um salto quântico daquele negócio. A gente domina aquele processo e a criatividade nos habita. E isso gera na nossa cultura recursos, inclusive financeiros. Que é a pessoa fazer um negócio tão bem, que ela até pode trocar aquilo que ela faz por dinheiro. E ela vai descobrindo como agenciar esse significante, que é o que ela está fazendo, né? É isso aí. Então tem a ver com essa intensidade. Claro. Então é a Kátia fazer tanto rádio, né? Esse é o outro pressuposto que ele defende lá, que assim,
esse troço de talento é uma bobagem pensar nisso, né? É um conceito meio... Antigo, é. Assim, porque o talento é uma coisa meio inata, né? Assim, a pessoa tem aquilo. E não é verdade que... Claro, a gente tem coisas, mas essas coisas, elas vão sendo postas em experiências que vão resultando, assim, no nosso prazer. Se quando o Zunho, em algum momento da vida dele, afetiva, doméstica, com os amigos, com a família, se em algum momento ele expressou algum gosto por representar ou por uma intensidade por uma afetação, uma intensidade emocional muito grande, e alguém disse para ele assim: ai, que coisa idiota, tu tá representando, tu não tá sentindo, e desqualificou isso tem uma pegada dentro da pessoa. Se uma pessoa significativa diz pra gente: ah, que legal isso que tu dissesse, pai, o jeito como tu lesse esse texto, me emocionou isso. Pá, as células, a inconsciência do Zunho, aquilo ali foi um negócio que foi bom. Aí a gente vai se direcionando para as nossas capacidades, para as nossas potencialidades, uns para um lado, outros para os outros, né? Para o outro. Tá claro o que eu estou dizendo? Sim. Eu muito pequena, eu me lembro que a mesa era alta, a mesa da casa, assim, das refeições, e portanto eu devia ser pequena. Eu me lembro deles, meu pai e da minha mãe, dizendo assim: mas, Cristiane, como tu consegue pôr nomes em sentimentos tão, assim, complexos? Então, assim, me reconhecendo como alguém que decodificava afetos com palavras, que não casualmente é o meu ofício. É o ofício que eu escolhi para mim, né? Eu não sei se tu lembra de te elogiarem, assim, pelas tuas performances domésticas, ou como é que nasceu? Lembro das duas coisas. Lembro de ser elogiado, lembro de ser criticado, lembro de... Percebesse que aquilo afetava o ambiente. Ai, os elogios. Não, mas o Zunho está dizendo uma coisa super legal. As críticas também. Ser elogiado, a gente diz: ah, que legal, isso. Não, mas tu jovenzinho? Sim, criança. E aí eu falei: pois é, né? Aí fica evidente que aquilo... Mas as críticas também, né? Tipo, sei lá. Que isso, não fazer isso? Ou, sabe, sei lá. Mas... a percepção de valor... de tu dizer, ok, essa pessoa não gosta, outros gostam, sabe? Sim, mas não, de não ser indiferente. De eu ser indiferente, não. ou quê? De não ser. Das pessoas não serem indiferentes ao fato de eu estar... Isso, a ti. Não, assim, não. Isso não. Porque assim, a gente estava... Em alguns momentos, pelo menos, os momentos que eu... me lembro, e também alguns eu não poderia nem narrar, mas assim, me lembro de ter momentos na vida em que houveram, por exemplo, elogios, e momentos que houveram críticas, tipo, né, o corte. Mas, e talvez tivesse tido momentos indiferentes, mas aí possivelmente não ficaram gravados, mas assim, houve de tudo. Houve de tudo. Mas certamente isso faz parte, isso fica gravado, isso não... Sei lá. Acho que de uma maneira saber ele... Não sei, é isso que eu acho que tu vai filtrando também com quem que tu consegue falar sobre certos assuntos ou te manifestar de maneiras mais expressivas, digamos assim. Ou não, ou ficar mais contido, mais... Claro, o que a gente estava falando um pouquinho antes de começar era a fixação de padrões, né? Então a Kátia estava dizendo que não adianta... ser indiferente ao padrão de comportamento da gata afiando as unhas no sofá. Novo! E eu não sei se a Kátia diz que não adianta ser indiferente por causa da gata ou por causa da Kátia que não consegue, né? Mas de qualquer modo... Por causa da gata. Tá bem. Olha só, a minha sobrinha voltou agora de Lisboa, ela ficou 7 meses num internato lá, fazendo adestramento, que não é só adestramento de cães, né? Eu brinco com ela que é adestramento de
humanos aos animais, né? E a gente tem muita dificuldade de ser indiferente a um comportamento indesejado. Porque justamente como ele é indesejado... Ele grita. E a gente quer intervir. Né? Então a gente diz... Não, fulaninho, eu tô falando pro gato, pro cachorro ou pro filho. A gente diz, não, fulaninho. Em primeiro lugar, a gente diz um nome da pessoa, que não tem nada mais sagrado do que esse padrão identificatório. Quer dizer, ela está falando comigo. Segundo, que ela tá me dando atenção. Porque não, fulaninho, eu tô recebendo atenção. Então, pra mim, tá bom. E eu sigo fazendo. Né? Então, a conduta de coadjuvância com um padrão de comportamento indesejado é ser indiferente. E a gente sabe que não existe coisa mais horrível do que a indiferença. Então, quando alguém é indiferente a gente, aquele padrão de comportamento tende a se extinguir. Sim. Porque a gente não quer, mas só que isso tudo eu estava vendo a Camila, que começamos um treinamento ontem, e ela então estava com 2 animais, 2 cachorros dentro do porta-malas do carro. Ela abria o porta-malas do carro e os animais se mexiam, e ela fechava. E ela me disse assim: tia, é importante que tu tenha serenidade e diga para ti, eu tenho todo o tempo do dia. Eram 10 horas de domingo. Todo o tempo do dia. Se eu precisar ficar aqui 10 horas abrindo e fechando essa porta, eu vou ficar. Eu olhei para ela com uma cara de desespero, assim, né? E ela me disse, tia, os animais percebem o tônus muscular da gente. Então, se tu fizer uma cara de que vamos lá, ele sente que ele tá ganhando, né? A criança é a mesma coisa. E qualquer um bípede. Claro. Qualquer bípede percebe a impaciência, então ele percebe que tu tá te afetando com o comportamento dele. Então, tá, relaxa. Bom, eu não sei quantas vezes ela abriu a porta e fechou, porque ela chegava a abrir a porta do porta-mala bem alta e as cachorras se mexiam. E ela voltava ao ponto zero, voltamos ao zero, até que ela abriu a porta, manteve a porta aberta, baixou a mão e ficou na frente do porta-mala, a porta, e eu olhando assim, o que é isso? O porta-mala aberto, ela na frente do porta-mala, impassível, as duas cadelas, os 2 cachorros sentados, olhando fixamente para ela, aí ela dá um passo para trás e faz assim com a mão para que eles passem. Não é que os cachorros não entendem bons modos, né? É que ela saiu... Deu passagem. Ela saiu de ser o corpo dela a barreira e deu passagem. As 2 cadelas pularam para fora do porta-mala. E eu fiquei olhando, porque com a minha cachorra, a minha cachorra nunca tinha estado nessa circunstância. E ela aprendeu aquilo em, durou 2 minutos, 3 minutos. Então, é tão simples que chega a doer. A gente tem uma série de repertórios, né, que é gratificar a pessoa quando a pessoa animal, bípede ou quadrúpede, ou seja lá que organismo vivo for, é gratificar quando ela faz o que a gente quer. E não dar nenhuma resposta e não fazer contato quando ela faz o que a gente não quer. E ainda como recurso, dar eles chamam, tem uma palavra horrorosa, assim, tem alguma coisa antes e um acoplado da palavra é castigo, né? Quer dizer, tu castiga o outro porque ele tá fazendo um troço que tu não quer, né? Tem essa sutileza. A Cíntia me mostrou um vídeo, me falou de uma experiência que eu não vou saber o nome agora, face indiferente, face... não me lembro o que é, mas é uma experiência assim, que é uma coisa de um psiquiatra, não lembro como é que tu deve saber, que aí assim,
a mãe com o bebê e o bebê e a mamãe face indiferentes. É um outro, Faces não é indiferente, é uma outra coisa, mas é a face. Bah. E aí, num dado momento, a mãe não faz mais fica Pronto, indiferente, assim, fica um experimento. Um experimento. Então a mãe tá ali, aí daqui a pouco ela fala assim, ela não fala nada, ela não é ríspida, não é nada, ela só fica com a face neutra, eu acho. Uhum. E a criança, no exato segundo, tem um ataque. Começa... Já nota, entendeu? E já fica... já meio que chora. É um bebê, entendeu? Isso É aí. um bebê. Isso aí. A criança imediatamente reconhece que mudou um padrão e tá ruim pra ela agora, entendeu? Tu sabe que ontem a Camila fez isso, assim, a cachorra dela começou a ter um padrão, assim, de estresse e começou a se esconder do gato, do meu gato, que a gente está nesse momento, com 3 cachorros em treinamento e um gato. E aí a cachorra, a Chica, começou a se esconder nas pernas da Camila do Diadorim, que... Não sei como vou dizer isso, rosnava pra cachorra. Ele tava num banco alto e ele fazia um barulho. O gato rosnava. Não sei o que chama. Entendi. Camila, como se chama isso? O gato fazia assim. Tá? E eu achei que fosse a cachorra. Sim. E a Camila disse, não, tia, é o gato. Tá. E aí a cachorra se escondia nas pernas dela. E choramingava, assim. E a Camila não oferecia coadjuvância para a cachorra, mas não dizia para a cachorra sai ou não, nenhum estímulo. Ela simplesmente neutra ao comportamento, assim, verbal, mas absolutamente ativa em não permitir que a cachorra se escondesse atrás dela. Como é que ela fazia isso? Ela saía. Tá. E a cachorra ia pra trás dela e ela saía. Mas saía assim, e eu, afetadíssima. E ela dizia pra mim, olha pra mim, tia. Olha pra mim, relaxa. E eu, ai. Porque, né, o ambiente todo fica tenso, assim. Eu fiquei tensa. E aí ela conversa comigo, tia. Olha pra mim, olha pro meu olho, tia. Não dá bola. E ela aí, te adestrando também, né, claro. Mas eu não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Que quem é mais adestrável somos nós, aprendendo comportamentos de bom convívio, não tenho nenhuma dúvida disso. E aí, em seguida a cachorra desistiu do padrão de se esconder e de choramingar. Parou. E o gato firme rosnando, parou também. Parou. E aí daí ele continuou. E aí a Camila deu um assim, tão interessante, ela deu um pontapé, assim, estremeceu o chão dele. Deu uma tremida. Ela deu um pontapé, ela pegou com a mão eu acho que foi com o pé. O banco para informar que aquele não era um comportamento tão seguro para o gato. Que o gato não estava assim, o rei da cocada, a gente estava na cozinha, tipo assim, eu que tô mandando aqui, né? E eu tô rosnando e tá todo mundo, né? Tá todo mundo se afetando com o meu rosnar. Tá todo mundo se afetando. E aí a Camila deu um coice, assim, foi uma coisa assim, totalmente inesperada. Eu fiquei, de novo, assim, o que tá acontecendo? E aí ele daí demorou mais um pouco, aí ele veio de novo, e aí ela de novo, assim, mostrou que não era tudo aquilo, né? E ele em seguida parou. Uau, que lindo! Uau, que lindo! E ela me disse, tia, te diverte, é uma dança. Sabe? Eu assim, na aula de dança dura, assim, quando eu tava fazendo o passinho. Te diverte, tia, relaxa, é uma dança. Ah, que lindo, cara. Que lindo. Os meus cachorros são bem adestradinhos, assim, não são aqueles que fazem 10 mil coisas, não dão piruetas no ar, nem esse tipo de coisa. Mas eles são bem, tipo, a gente abre o porta-malas do carro, eles ficam sentadinhos, eles sabem que alguma coisa vai acontecer.
que provavelmente eles vão sair, daí eles já ficam, se eles estavam deitados, eles se levantam, ficam sentadinhos, assim. Mas ficam aguardando o Mas sinal ficam aguardando pra sair. sinal pra sair. Pra comer também, a gente senta, daí a gente põe a comida no prato, aquelas coisas que eles já põem a comida e já saem comendo. Senta, espera, quando termina Pega da o comida, guardanapo. quando termina de pôr, põe o barbeiro, põe o barbeiro. E quando depois que servir pro outro, é que os dois comem juntos, começam a comer juntos. E são coisinhas, e é isso, e eles foram adestrados junto conosco. Não é aquelas coisas que tu manda os cachorros por uma semana de adestramento, tipo, tu fica em casa. Então, um treinamento diário que tu faz com os donos, que o adestrador faz junto com os donos dos cachorros. Os cachorros junto com os seus donos. Porque é isso, porque eles até te entregam um cachorro adestrado e várias coisas. Nada. Só que tu vai deseducar de novo depois. Não entendeu o código, assim. Tu cria códigos. É uma linguagem. Tu cria isso que ela criou de dar um passo pra trás e fazer isso com a mão, eu posso criar outro código. Mas que os meus cachorros vão entender. Posso bater uma palma e eles vão sair. São coisas que tu vai criando pro teu conforto, pra tu poder realmente, já que é pra domesticar, ter um animal doméstico e viver em harmonia em casa. Porque senão, às vezes, tu cria ambientes que ficam realmente insuportáveis. Um caos. Sabe, se toda vez que tu vai sair de casa, os cachorros vão mijar na tua cama ou vão, fica insuportável. Sim. E é isso, que eu sei, porque eu já tive cachorro também que não foi adestrado quando eu era criança, quando eu sou de criança de querer ter cachorro. É um inferno. E criança não tem como ter realmente muita responsabilidade com o bicho. Tá, tu vai lá, dá uma limpada às vezes, mas não... Né? Que a responsabilidade acaba de quem tá trabalhando na casa, dos pais, coisas. Sem falar que o caso não é nem assim do cuidar das pequenas coisas, mas é tu realmente educar o bicho. E depois que a gente de velho, é melhor, é maravilhoso. Eu acho que animais são... Eu amo animais, eu acho maravilhoso, amo animais, acho maravilhoso. E é tão interessante que o animal, ele tem uma inteligência nata. Totalmente, absoluta. Isso, eles são inteligentíssimos. E aí, assim, existe um comportamento deles que é um comportamento... Eu tenho um gato de rua, na rua da minha tia. E ela diz o seguinte... ele é o chefe da matilha. Não sei se é matilha que fala para gato. Bom, mas ele é o chefe da matilha. E ela diz que viu um comportamento dele que ela ficou assim, estupefacta. Eles dão comida para os gatos na rua e tal. E aí ela observou que o gato comeu muito, se deitou na frente do prato para os outros. Ela pensou para os outros não comerem, mas achou que estivesse viajando no negócio. E aí ele saiu e veio um gato e estava comendo o resto da comida. Quando ele entrou assim, na área, o outro gato saiu e ele mijou em cima da comida. Outro comportamento desse mesmo gato. Tinham 2 gatos que estavam trepando e ele pulou o muro e adentrou no meio do... A minha tia disse que ele não fez nada. Ele pulou o muro e começou a caminhar. Os 2 gatos se separaram. Então, assim, existe um acordo, existe uma regra, e eu não sei, Kátia, o que tu achasse assim, mas o Charles disse várias vezes, em muitos momentos, que existe um conjunto de regras muito forte numa produção de criatividade, né? Não é fazer qualquer coisa de qualquer jeito porque eu tive uma inspiração. Vou botar o meu eu pra fora. Não é isso. Não é isso. Não. É com certeza o meu eu, mas um eu que interpreta o mundo. É uma elaboração, né? Não é um vômito. E aí ele defende o negócio das 10.000 horas, né? Assim, ele diz que no mínimo tu tem que ter 10 anos de familiaridade com aquele processo para poder, quem sabe, talvez criar alguma coisa nova dentro daquele mundo que em que tu te move, entendeu? E então isso pressupõe uma disciplina, um domínio domínio da linguagem, de técnicas, né?
Então, é uma elaboração, né? Lógico. E ele diz que tem esse negócio de talento. Ninguém nasce com talento para a música. Cara, ninguém nasce com talento para engenharia, química. Não é isso. Sim. E ele divide as pessoas assim entre curiosos e não curiosos. Quem é curioso vai fazer perguntas, vai querer saber. E para essas pessoas, vai ficar mais atento, né? o mundo, no caso da música mesmo, de tu ficar ouvindo. Tu fica atento, isso, porque tu quer saber, porque como te interessa. É como dizem que eu tenho facilidade para língua, não sei se eu tenho. Não tem facilidade. É uma coisa de me interessar. Te interessa, é isso. Assim, eu ouço as pessoas falando, eu fico assim, tipo, uma rata ligada. E assim como tu disse, eu me lembro de tu ter dito isso um dia. Aí as pessoas dizem, tu tem facilidade. Que facilidade? Eu fiquei ralando. Que isso? Fui estudar, fiquei anos lá. E às vezes por mais parece fácil. que tu acordou, tu foi dormir, acordou falando inglês, francês, alemão. E como assim? Exato. Não é isso, né? Então, ele está falando do Mozart, né? Que dizia assim, ele desde muito pequeno, então assim, ele é um cara de talento, nasceu. Não é que talento? Ele diz assim, não, a primeira composição dele digna de registro foi aos 20 e poucos anos, entendeu? Então ele já tocava desde os 7 anos, ele já tinha contato com aquele troço. Mas aí é bonita, porque aí teve um adulto, no caso o pai, né, que achou que aquele negócio valia a pena, né, e que reforçou do nosso adestramento positivamente aquele negócio, claro. né. E até pode ser um reforço negativo, porque o reforço negativo ele é tão ou mais desafiador do que um reforço positivo, mas não há indiferença. Isso. Claro. Não, claro, o cara que quer ser artista se leva da família inteira, incomoda. E aí ele é artista assim mesmo. É isso aí, claro. Mas se ninguém tá nem aí pra nada. Eu acho isso fascinante. Dos encontros. Com certeza. E aí, o Zunho tá com uma carinha de tá cansado. com uma cara de cansado. A pessoa já tá cansada. Mas só para não entrar no assunto, vou terminar, eu achei legal, porque essa coisa do adestramento é muito bonita mesmo, e acho que é importante que as pessoas façam, ainda falando dos animais, porque é muito bom ter animal, né? Assim, acho que faz muito bem pra gente, eu gosto muito. E essa coisa, tu acompanha um processo de adestramento de um animal, é muito interessante como é tudo. Talvez não os códigos e as maneiras não sejam exatamente as mesmas, mas o princípio, a filosofia de adestramento é muito parecido com o de uma criança, gente. Aliás, eu acho que é o mesmo, na verdade. Assim, tipo, realmente também, de um adulto, mas é que de uma criança, assim, eu acho que nem tu, talvez seja que nem tu adestrar um cão adulto ou um cão, sabe? Tipo, o aprendizado acho que é mais fácil, é mais rápido. Sofre-se menos, eu acho. Porque tu não tem as coisas tão formadas, estanques, que tu. Não sei se a Cris concorda comigo ou não, mas a impressão que eu tenho é essa, sabe? Tipo, mesmo para animal grande, assim, de tu vai no adestrar mais velho. Sabe? Ele já criou uns hábitos. Assim, até ontem eu entrava aqui, subia no sofá e fazia horrores, porque agora não posso. Tento criar isso. Eu acho que para adulto talvez funcione dessa maneira também. Tu tem que desconstruir. Tu tem que desconstruir isso. Mas eu me lembro, minha mãe era professora, né? E ela conta histórias incríveis, assim, que é professora de criança. Foi muitos anos. E ela, às vezes, e ela braba, assim, né? Dava uns para-te-quieto na gurizada. E tinha uns, assim, que eram impossíveis, que eram os mais tinhosos, e às vezes que ela dava umas de quina, assim, dava uns xingão, assim, de quina, chegava no dia seguinte com bombom, com carinho, prof, eram os que mais gostavam delas em geral, e aí, acabava pensando, o que será, né? Será que não houve nunca não em casa? Será que não tem atenção? Será que, sabe, tipo, fica na sala de aula buscando atenção, e quando ganha atenção, né, que seja negativamente com uma branca, mas ficou feliz com aquilo. E aí vem com carinho, retribui com carinho. Não na hora, mas ali assim, processo em casa e tava, e assim, tá no lucro, né? De ter um retorno tão carinhoso de pessoas, de alguns alunos e crianças, e que ela dava uma bronca. Então isso é muito interessante. Bom, e é isso, e os cachorros te amam. Eles são assim, tu vai lá dar uma bronca, dá às vezes um encontrão, ou chuta a cadeira onde está sentado, daqui a pouco eles vêm bem parceiros.
É muito legal. Eu acho que o convívio é absolutamente terapêutico, né? Isso aconteceu comigo. Eu, com o convívio da Taiga e do Diadorim, me transformei há pouquíssimo tempo. Acho que sim, acho que é muito curativo. É muito legal. A gente percebeu uma possibilidade afetiva intensa. A intensidade dos afetos, elas são curativas. É muito legal, muito legal. Muito bem. Então tá, e aí começa a semana. Ai, um navio. São lindos. Isso foi um navio. Começa amanhã. Começa amanhã, já tem artistas chegando hoje. Que delícia. Amanhã tem. É uma fase muito legal. Chega uma hora que tem que acontecer, que nem peça de teatro, uma hora que tem que estrear. É que nem gravidez, bota que nascer, pelo amor de Deus, bota essa criança. Bota essa criança no mundo. Dá a luz de uma vez. Mas tá, isso aí. Então amanhã já tem Zezé Mota. Hoje já tem Zezé Mota na cidade. Amanhã temos ela no palco. Legal. Que legal. Querido. Então tá, queridos. Nos falamos Boa semana que vem. semana pra nós. Beijos. Bye, bye.